A vida cristã se move por fé. Você pode dizer isso comigo? A vida cristã se move por fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, 27 a 33. Mateus 14, 27 a 33. A vida cristã não é um passeio num parque de diversões. A vida cristã não é um passeio num shopping. A vida cristã não é um retiro. Paulo, ele ilustra a vida cristã como uma corrida. Se é uma corrida, tem que ter disciplina, tem que ter empenho, tem que ter treino, tem que ter carreira. Também a vida cristã é tida como uma batalha, uma luta, então tem que ter muito empenho. E tudo isso, a corrida, a luta, a batalha, se vive com fé. Quero chamar você a ler um dos episódios da vida de Jesus, do seu ministério na Galileia, que ele nos ensinou a viver pela fé. Quando Jesus, ele nos ensina algo no Evangelho, ele não só está nos ensinando o que ele viveu, mas ele deseja transferir isso para todos nós. E aqui em Mateus 14, temos um episódio que mostra sobre, lá na Galileia, quando Jesus, após a multiplicação dos pães e dos peixes, depois de um dia inteiro em que ele estava ensinando na Galileia, ele vai para o lago e ele pretende chegar ao outro lado do lago da Galileia, e ele tem ali então um momento em que se torna um momento dos mais bonitos da história do Evangelho sobre fé. Jesus anda sobre as águas. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando vieram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse a Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, você pode ler comigo? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia! Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração e produza a vida a 100 por 1. Imagine comigo um pouquinho, vamos voltar no tempo, estamos lá na Galileia. Depois de um dia inteiro em que Jesus ensina de manhã, ensina de tarde. Às vezes a gente friamente critica os discípulos de Jesus por eles não terem apoiado imediatamente a ideia de Jesus quando ele fala: olha, despede a multidão e vamos cada um para o seu lugar, para a sua casa, enquanto é cedo, para que a gente possa chegar em segurança em casa. Essa ideia, eu confesso para você que poderia ter sido eu que tivesse dado. Pensa bem, Jesus ensina a manhã inteira. Jesus ensina a tarde inteira. Ele participa da conferência Farol, o dia inteiro, de 8h30 da manhã até às 6 da tarde. O que a gente faz depois no final do dia? Vamos para casa, vamos descansar, ainda mais que a multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, então pelo menos umas 15.000 pessoas. Então vamos para casa.
Então, a ideia dos discípulos, ela não é uma ideia pecaminosa, ela não é uma ideia esdrúxula, é uma ideia normal, depois de um dia inteiro de conferência. Mas Jesus sempre surpreende, ele tem sempre algo melhor. Ele vendo a multidão, os discípulos dizendo, despede a multidão e vai para casa, Jesus diz, não, mas nós podemos dar de comer. Algo pode acontecer aqui. Diga comigo, com Jesus, sempre um milagre pode acontecer. Jesus, ele nunca chega atrasado, ele nunca chega por último, ele sempre age na hora dele. E aí nós conhecemos a história da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando todo mundo come, depois que Jesus despede a multidão, depois que tudo aconteceu, Jesus vai para o outro lado. E aí no meio do mar, no mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, acontece um outro milagre, o milagre de Jesus transformando uma tempestade em bonança, em paz. Quando a gente já achava que não precisava de milagre nenhum, vem Jesus e faz um novo milagre. Com Jesus tem sempre um novo milagre para mim e para você. Agora, tudo isso precisa ser acompanhado por uma palavra pequena com uma grande proporção de significado. Chama fé. Para crer que Jesus transformou água em vinho, para crer que Jesus multiplicou os pães, para crer que Jesus trouxe paz em meio à tempestade, é necessário fé. E tudo isso Jesus fez por um único motivo, revelar a glória de Deus nesse mundo. Só que agora nós não temos mais o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré cumpriu o seu ministério apostólico depois que ele andou com seus discípulos, com 3 anos. E aí ele cumpre lá na semana da paixão, na Páscoa, e ele termina o seu ministério, aparece aos discípulos na Galileia, impulsiona a grande comissão, mas ele vai para o céu, diz Atos capítulo 1. Ele cumpre a sua jornada aqui. Mas sabendo de que esse ministério de revelar a glória de Deus precisava ser vivido agora pela igreja, por cada um de nós, Atos 2 vem o Espírito Santo, que Deus sabia que a gente não ia dar conta sozinho, então ele manda o Espírito Santo para viver entre nós e em cada um de nós, para fazermos a mesma obra que Jesus fez apostolicamente aqui em nosso mundo. Eu e você somos chamados, agora no século 21, em agosto de 2024, a viver a vida cristã que se move por essa mesma fé de Jesus. A fé que multiplicou os pães, a fé que acalmou a tempestade, a fé que fez uma multidão inteira ser saciada. Essa mesma fé está ativa, porque a fé não envelhece, é para mim, para você. Hoje, aqui no Brasil, é para a nossa semana. Enquanto que ele não volta, nós temos que caminhar e exercer essa mesma fé. Em Mateus 14, 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sair do nosso barco e ir em direção a Jesus, cumprir o nosso chamado, é sempre a nossa responsabilidade. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que viveu no norte da África, atual Algéria, ele diz, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Isso é ter fé. É você crer e dar passos de fé, como os nossos irmãos fizeram no cristianismo primitivo. Porque não podemos viver sem fé. Pega a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia impressa, ou se você está anotando no seu esboço, que baixou do app da igreja e também pegou aí no QR Code. Tudo na vida cristã é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. Nós somos homens e mulheres de fé, então tudo é uma questão de fé, não é questão de coisas, não é questão de materialismo. Até porque, grifa lá na sua Bíblia em Hebreus 11:6, eu sei que talvez muitos já grifaram, vai estar lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos de fé para viver, porque nada que a gente fizer na vida pessoal, profissional, ministerial, dentro e fora da igreja, sem fé não agrada o Senhor.
Então, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também fala, um outro texto para você grifar, Romanos 14:23, que tudo que não procede da fé, pecado é. Então, grifa lá em Romanos 14, nessa carta maravilhosa, que fala que nada do homem, mesmo que tenha boa intenção, sem fé, isto não prevalece e não procede para sempre. Quando nós pensamos na fé em Deus, nós abrimos uma janela para o céu, para o impossível, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. De fato, quem ama o Senhor aqui, levanta bem alto sua mão. Aleluia, então o teu melhor está por vir. Isso é uma questão de fé. Nós vivemos num mundo que está de mal a pior. Todo dia as pessoas abrem portais de notícia, veem jornal, ouvem noticiários e é só notícia ruim. É guerra, é peste, é outros vírus aparecendo, é doenças, é enfermidades, é tragédias. Espera aí, que mundo é esse? Esse é um mundo jaz maligno, ele vai de mal a pior. Por isso você não pode ser conduzido todo dia por essa intoxicação de más notícias. Você tem que sempre estar começando o seu dia no positivo, ativando fé. Deus está no governo, Deus está no controle de todas as coisas. Porque está escrito que nem o que eu posso imaginar, quantas mentes brilhantes podem imaginar tanta coisa, nem o que eu posso orar, Deus pode fazer infinitamente mais, mas há um grupo, aqueles que amam o Senhor. Então, quem não ama o Senhor está de morro abaixo. É só má notícia mesmo e ele não tem nada para combater essa má notícia. Essa má notícia vai entrando no cérebro, no coração, isso vai passando para os relacionamentos, porque entra lixo, não tem nada para neutralizar esta contaminação e é isso que fica. Agora, nós não, nós estamos expostos no mundo, mas nós temos a mente de Cristo, o nosso coração, o Senhor Jesus é que dá a última palavra. Então, o que acontece? A gente vai purificando essas má notícias que neste mundo jaz no maligno aí estão, com as boas novas da fé. Então, esteja aberto a esse novo de Deus pela fé, porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que os meus e os seus, eles são mais impactantes do que os nossos sonhos, ao mesmo tempo são mais simples, mas não quer dizer que eles são menos difíceis. Por vezes eles são difíceis e duros, precisamos ter resistência e resiliência. Por isso, momentos como esse acontecem. Jesus e Pedro, de uma maneira muito pedagógica, ativando fé para nós. Como é que está a sua vida de fé? Você está uma pessoa incrédula? Você precisa rejeitar isso. Talvez veio por causa de algum bloqueador na sua vida. Ao longo da história, algumas pessoas aqui têm 20 anos, outros 30, outros 40, cada um tem a sua história. E às vezes você, de uma maneira que não foi intencional, mas sofreu algum dano na sua história que bloqueou, trouxe resistência, e hoje você vive uma vida parcial de fé e não uma vida plena pela fé. Falta fé na sua vida. Que tipo de bloqueadores pode ter sido? Vou listar aqui alguns. Problema de formação familiar. Talvez você veio de uma família muito religiosa. E aí não faltou religião, mas faltou fé verdadeira. Talvez uma questão educacional. Ninguém te ensinou a buscar fé. Talvez faltou um discipulado bíblico. Você se converteu num lugar onde não passou por nenhum processo, nenhum caminho de discipulado. Talvez faltou se expor a experiências espirituais. Você nunca viu uma pessoa sendo liberta de espírito demoníaco. Talvez você nunca viu uma pessoa dando testemunho de ser curado. Isso lá atrás fez você não acreditar que coisas espirituais acontecem. Problemas de crise existencial, problemas de desilusão espiritual, pessoas que você confiava te traíram, problemas afetivos e codependências, problemas de orfandade, problemas de ignorância, problemas de preconceitos. Na hora que você estava se expondo, vem alguém e criticou a sua maneira espontânea de explicar e viver a sua fé. Eu estava
esse semestre, por conta da Rede Inspire Internacional, eu estive em Moçambique para a segunda conferência Inspire com pastores, e agora estive também com Caleia em Angola para a primeira conferência. E a Rede Inspire tem crescido, e eu estava conversando com os pastores, porque tanto em Moçambique quanto em Angola, os pastores nos pedem sempre para abordar a questão de que quem se converte, quem está em Cristo, precisa abandonar práticas espiritualistas. Porque é muito comum na África, e também no Brasil, por ser um país muito espiritualista, de pessoas às vezes se converterem e trazerem práticas dos seus antepassados ou de pessoas do passado que ensinaram na sua formação sobre práticas espiritualistas antes de se converter a Jesus. E a gente estava conversando sobre uma região lá da África onde eles invocam a presença de espíritos malignos e tem um círculo assim que é vestido como se fosse uma roupa de palha e que eles invocam e sem ter ninguém lá dentro. A entidade entra ali por baixo e ela começa a dar vida àquela circunferência cercada de palha, e é como se fosse assim uma cabana, e começa a dançar. E não tem ninguém lá dentro. Querido, deixa eu dizer para você, os espíritos malignos estão aí. E eles estão aí porque foram expulsos do céu, porque o anjo de luz, Lúcifer, foi expulso do céu e habita agora sem corpo na terra. E 1/3 dos anjos que seguiam ele foram expulsos e vieram habitar na terra como anjo caído. Só que eles não têm corpo físico. E por eles não terem corpo físico, eles precisam habitar em corpos aonde eles são invocados. De vez em quando tem alguém aí dizendo que Lúcifer é do bem. Espera aí, a única referência que se fala sobre Lúcifer é a Bíblia. É a única. Não tem nenhum outro lugar que fala sobre Lúcifer e anjo caído que a Bíblia. Ora, se a única referência sobre Lúcifer é a Bíblia, e a Bíblia conta a história, por que ele caiu do céu, por que ele foi expulso, e por que vivemos na terra, no mundo que jaz no maligno, e que tem 1/3 dos espíritos que estão aí são malignos, mas 2/3 são anjos de Deus. Se eu sei dessa história, se os não crentes sabem dessa história, sabem por quê? Porque a Bíblia diz. Como é que eu vou pegar a única história que narra a história verdadeira e eu vou torcer como sendo algo que agora ele vira do bem? Mentira! Porque o próprio Satanás, que tem uma biografia de uma história cancelada e caída, quer mudar a história. E aí pessoas são seduzidas por isso. O diabo já está condenado. Então, o mundo espiritual existe, querido, você queira ou não. A grande questão é se você vai ver esse mundo espiritual e direcioná-lo para o espiritual de Deus, do bem, ou se você vai espiritualizar isto para o mal, para espíritos caídos. Porque se você crê ou não, já é uma realidade. O mundo não é só matéria. O mundo é físico, mas também é espiritual. E nós que somos cristãos evangélicos, nós que temos uma fé evangélica, crê no Evangelho de Jesus, narrado e escrito pelos discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Este Evangelho é o Evangelho da fé. Então, ao crer no Evangelho e ao praticar o que Jesus ensinou, eu estou dando continuidade ao ministério apostólico de Jesus na terra. E estou fazendo o que Jesus me ensinou a fazer. Então, se você tem algum bloqueador no passado, por todas essas questões que eu listei aqui, você tem que superar isso e passar a ser um homem e uma mulher de fé no presente, porque você precisa de fé. Um filósofo cristão alemão, Immanuel Kant, ele disse: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia para a minha vida moral e literária. Quanto mais civilização avançar, mais será empregada a Bíblia. O que alguns ateus
ou pessoas espiritualistas mais entram em crise é saber que o século da tecnologia, 2021, nós estamos vivendo com tanta tecnologia, mas a Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais vendido, mais distribuído em todo o mundo 21 séculos depois. Voltaire disse, quando ele vivia na França, que daqui a 100 anos, no tempo dele, não existiria mais Bíblia na sociedade, a não ser nos museus. Passou os 100 anos, Voltaire morreu, e a sua casa foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa e virou o Museu da Bíblia. Ironia, não é, da história. Os incrédulos passam, os críticos passam, mas a palavra de Deus permanece. A fé permanece. Glória a Deus por isso. Então, tudo é uma questão de fé. Grandes empreendedores, grandes cientistas, grandes filósofos, porque a fé não é inimiga da ciência, a fé não anula a ciência, pelo contrário, ela dá ressignificado, ela aponta para o Criador. Então, ter fé é uma decisão de confiança que você escolha crer, escolha ter fé. E se você não tem, aceite o convite de Jesus em João 6,37. Quem vier a mim, jamais o rejeitarei. Quero, de forma prática, nesse texto que lemos, trazer de forma bem didática aqui, para que você, nos dias de hoje, aqui no Brasil, neste mês de agosto, possa se mover pela fé. Primeiro, decida dar passos de fé em sua vida. Você pode dizer isso comigo? Decida dar passos de fé na sua vida. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Que você tenha essa iniciativa de Pedro. Senhor, eu quero ir ao teu encontro. Que cada um de nós aqui nesta manhã, desde os novos batizandos ao mais antigo filho e filha desta casa, tenha a mesma fé de Pedro, de iniciativa, de se mover. Nos movemos por fé, que você decida e escolha ter fé. Enquanto alguns escolhem não crer, você seja daquele que escolhe crer. Uma fé que se move ao impossível, uma fé que te leva a conquistas. Segundo, diga sim ao convite de Jesus. Venha, respondeu ele, Mateus 14, 29. Venha se relacionar com Jesus, um relacionamento pessoal e de amor e de amizade com o Senhor. Não é sobre religião e religiosidade, é sobre fé em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Galileu que deu a sua vida por nós e hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. Ele quer que você o convide para habitar dentro de você. Para que amanhã, antes de você sair de casa, você leia o seu devocional, ore e entregue o seu dia a Ele. Antes de tomar decisões, antes de ir ao médico, antes de empreender uma viagem. Porque nós estamos expostos o tempo inteiro a tantas coisas que podem acontecer. Dias atrás o Brasil ficou de luto que 67 pessoas estavam no avião, o avião caiu num acidente trágico e fatal e morreram todos. Só ali tinham 15 médicos. Pensa o estrago para a ciência, para a saúde. Médicos que vinham para um congresso de tratamento de câncer, quer dizer, alta complexidade. Eles estavam saudáveis, iam curar pessoas e morreram. Por quê? Nós estamos num mundo onde acidentes acontecem, onde coisas ruins acontecem, onde fatalidades acontecem, que ninguém precisa estar doente para morrer o tempo todo. Então, decida dar passo de fé e decida aceitar o convite de Jesus enquanto você está vivo, porque Deus não tem que te pedir licença para dizer que os seus dias na terra terminaram. Um dia vai terminar e pronto. Terceiro, saia da sua zona de conforto e vai viver o que Deus tem para você pela fé. Então Pedro aceitou o convite de Jesus, saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. De novo, às vezes as pessoas criticam, nossa, mas Pedro não teve fé. Pedro saiu do barco no meio da tempestade. Eu não sei se eu e você sairíamos, não é? É tão fácil a gente criticar, teve pouca fé, Pedro. Na verdade, de todos que estavam ali, o único que teve fé suficiente para pisar fora foi Pedro, não é? Então, que Deus nos dê essa fé de Pedro para ir.
em direção ao novo, a sair da zona de conforto. Um pastor americano chamado William Shedd, ele disse: os navios estão em segurança nos portos, mas não foi para esse fim que os navios foram construídos. O Titanic, se ele ficasse lá no porto de Liverpool, ele nunca teria afundado. Mas não adianta. Se é navio, tem que ir para o mar aberto. E no mar aberto pode encontrar um iceberg. Então nós estamos expostos o tempo todo. Então você não pode sair de casa sem a cobertura da fé. Você não pode viver sem a cobertura da fé. Você não pode viver sem fé em Jesus. Porque à luz do mundo, você até pode viver sem Jesus. Não é obrigado a aceitar Jesus enquanto está vivo. Você pode viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é que vai ser o problema. Aí é o ponto, não é? Faleceu também essa semana e deixou de luto o Brasil Silvio Santos, o cenoura Abravanel. É interessante a história de conversão ali da família. Um homem que trabalhava na casa da família Abravanel, era um crente evangélico de uma das nossas igrejas e servia a família. E foi lá, espalhou versículos bíblicos, começou a orar e começou a evangelizar. E a esposa dele, a Iris, aceitou Jesus. E depois as suas esposas, e depois as suas filhas, e depois os genros. E assim boa parte da família se converteu, por causa de um trabalhador dentro de uma casa. Sabe aonde aconteceu uma história semelhante? Em Cesareia Marítima, 21 séculos atrás. O primeiro convertido fora do judaísmo foi um italiano chamado Cornélio. E sabe onde ele se converteu? Dentro da casa de César. Lá no Palácio Imperial, lá dentro do domínio de Herodes, um homem recebeu Jesus da alta corte. Por quê? Teve algum outro que falou do evangelho para ele. Então, quando a gente vive a nossa fé, podemos mudar a história, como aconteceu com Cornélio. Depois, Cornélio certamente levou o evangelho para tantas pessoas no Império Romano, da mesma maneira como que essa família. Então, exercer fé e viver a fé é fundamental. 21 séculos depois, o evangelho chegou até nós porque alguém contou para outra pessoa. E assim chegou até nós. Então, saia da sua zona de conforto, arrisque, viva pela fé, fale da sua fé, não tenha vergonha da fé. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão fazendo o que é vergonhoso ser honrado. Estão saindo do armário e nós que estamos com a melhor mensagem do mundo, não temos que voltar para o armário, temos que ficar fora do armário anunciando: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi muito interessante, na abertura das últimas Olimpíadas, o mundo todo viu, uma abertura vergonhosa, que desprezou, que brincou de uma maneira horrível, de mau gosto, com a fé cristã. Não tinha nada a ver com esporte. A França se considera pós-cristã, quer separar a igreja de Estado. Então, por que não deixou a figura da Santa Ceia de lado? E foi colocar naquela abertura dantesca, grotesca, de mau gosto, não é? Fazendo escárnio com a fé cristã. Mas, gente, vou dizer para vocês, eu não gastei tempo de pegar aquela foto horrorosa e botar nas mídias sociais e criticar. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus está vendo, que Jesus está vendo, e nós não devemos dar popularidade a uma coisa tão ruim. O que aconteceu depois? Aquilo foi a abertura. Aquilo era que aqueles organizadores queriam. Todos nós acompanhamos. Eu não me lembro, teve Olimpíada que o Brasil ganhou até mais medalhas do que esse ano, mas eu não me lembro de uma outra Olimpíada que os atletas cristãos que ganharam medalha de ouro, prata e bronze divulgaram tanto a sua fé como essa. E eles deram entrevista, usaram as mídias sociais. A foto número 1 da Olimpíada do Medina, que virou capa do caderno Tilibra lá apontando para Deus. Por quê? Deus sempre vai dar a última palavra.
Nós não temos que ficar desesperados, nós não temos que ficar apavorados, nós temos que ter fé. O diabo, ele não está no mundo para ter uma possibilidade de ganhar, ele já perdeu. Já perdeu, já acabou. Ele só está aqui vivendo os seus últimos momentos na terra, porque ele está no inferno, ele está no Sheol, mas o Apocalipse diz que ele será lançado no Guena, aonde arde dia e noite. Então ele sabe que ele não tem como mudar o destino. Sabe, a única coisa que ele se alimenta é de ódio, e ele quer tirar mais um dos caminhos do Senhor. Tem uma música americana, um worship da Maverick City Music, que tem uma letra que fala: o inferno perdeu mais um. Essa é a minha história, é a sua história. Quem que o diabo perdeu? Quem que o inferno perdeu aqui? Aleluia. Você não? Daqui a pouquinho vou fazer o apelo. Vou fazer o apelo, porque hoje o inferno tem que perder todas. Aleluia, 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 aleluia. Todo mundo. O diabo não vai se converter e o destino dele não vai ser mudado. Então o que ele quer? Como ele tem muito ódio, ele vive de tentar tirar mais um do caminho da verdade e da vida. É só isso. Ele só vive em direção disso. Ele já sabe que perdeu, ele só quer saber de quanto. E depender desta casa e desta igreja, vai perder por total. Amém? Glória a Deus. Não vai nenhum para o inferno. Vamos sair da zona de conforto. Mas deixa eu colocar uma outra coisa mais prática que também que é importante para a gente pensar. Por exemplo, podemos ter um casal de pessoas maduras aqui, em que você está aqui na cidade grande e você já está aposentado. O seu dinheiro aqui, ele até vale menos, porque aqui aluguel é mais caro, custo de vida é mais caro. Talvez você e sua esposa possam deixar os seus filhos e netos aqui, que cresceram, e você pode nos ajudar a plantar a igreja no interior, porque tem cidade que a gente está precisando de pessoas para plantar a igreja, mas a gente não pode enviar para lá um casal que tem criança pequena, por causa da questão educacional, adolescentes ou jovens que estão ali na adolescência e precisam de um outro tipo de escola. E tem muitos aqui no sul de Minas, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, e às vezes você tem que dar um passo de fé e sair da zona de conforto. E aí você está aqui na cidade pagando mais caro e cuidando dos seus netos. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sou vô ainda, mas deixa eu dizer uma coisa. O vô e a avó são maravilhosos, mas eles têm que cuidar dos netos assim. Cuida um dia, dois, depois devolve, né? Porque quem tem que cuidar da educação dos filhos é o papai e a mamãe. Porque neto, quando ele é criado, filho, quando ele é criado pelos avós, alguma disfunção vai acabar gerando. Por quê? Porque o pai e a mãe estão ali naquela idade com aquela função. O vovô e a vovó é para receber, então pode morar um pouquinho mais longe. Quando precisar, leva lá. E o vovô e a vovó vão ficar muito felizes, porque é o dia da alegria ver os netos, não é? Mas depois vai devolver, não é? E quando eles vierem, também ficam um dia, dois. Então não deixe de tomar uma decisão de fé, de sair da zona de conforto, de se mudar talvez para o interior, onde, querido idoso, vocês podem ter uma qualidade de vida melhor e podem até ajudar na plantação de uma nova igreja e serem pastores para cuidar de GDC, cuidar de pessoas e abençoar pessoas. E aí, de vez em quando vocês recebem os seus netos ou vêm na cidade grande visitar os seus netos. Então fica aí algo para o seu coração e para você pensar, meu irmão e minha irmã, que talvez não sejam vovós, ou sejam vovós, e ainda tem muita lenha para queimar, porque é no final da pista que o jato decola, e você pode servir. Estamos plantando 35 novas igrejas, e você pode nos ajudar nisso, mas você vai ter que dar um passo de fé e sair da zona de conforto. Se é o seu caso, procure o pastor Adam, e fala com ele, o nosso líder dos pontos de partida. Quarto, elimine toda a distração e ajuste o foco, porque a única hora que Pedro começou a fundar
afundar foi quando ele reparou ao vento, quando ele se distraiu. Mas quando reparou ao vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Então, tire toda a distração da sua vida e avance. Quinto, confie que Ele nunca te deixará. Deus já viu antes, o Senhor já viu antes. Quem anda por fé sabe que Deus está vendo. O Pai está on o tempo todo. Verso 31, imediatamente estendeu as mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aquela foi a única hora em que ele começou a afundar. Foi quando ele se distraiu, passou a ouvir vozes, a olhar o que não devia olhar. Então, ele começou a afundar. O problema nunca está em Deus, o problema está na nossa carnalidade, na nossa humanidade, que se distrai. Então, muito cuidado com que pessoas que estão fora do mover de Deus na sua vida ficam dando palpites. Um cristão ou vai viver pela fé em Deus, registrada nos evangelhos, ou vai viver apavorado por palpite de pessoas aleatórias que aparecem na sua vida com boa intenção. Você não foi feito para viver com um palpite aleatório. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para ouvir o céu e não para ouvir vozes de pessoas que podem parecer bem intencionadas, mas que não vão estar vivendo o mover de Deus sobre a sua vida. Ele é Emmanuel, Ele está sempre perto. Por isso que Ele nos ensinou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai já está lá. Então, toda a frustração na fé aconteceu porque você confiou da forma errada ou na pessoa errada na sua vida. Se tem uma frustração de fé, é porque você confiou na pessoa errada ou você olhou a coisa da maneira errada. Decida colocar o seu foco em Jesus e você não vai naufragar. Sexto, creia que Jesus está na soberania. Jesus é rei, Ele tem um trono, Ele tem um cetro e Ele tem uma missão: voltar à terra. Breve Jesus virá. Maranata, vem Jesus. Enquanto que Ele não vem, nós vamos. Quando entraram no barco, o vento cessou, porque Ele é soberano, todos os ventos fortes passarão. Meu irmão, minha irmã, tempestades passam. Segura firme, aguenta que o furacão vai passar. Sempre é assim. Sempre assim. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Sétimo e último, declare sua fé visível em um reino invisível. Então, os que estavam no barco adoraram dizendo: o quê? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa mesma frase foi dita quando Jesus expirou na cruz. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Amém, igreja? Charles Spurgeon diz: quando nós temos uma pequena fé, levamos pessoas para o céu. Mas quando nós temos uma grande fé, trazemos o céu até as pessoas. Nós trazemos o céu à terra através da oração, através da palavra. Então, queridos, aqui tem princípios. A vida se move por esse princípio. 7 princípios para você praticar. Jesus viveu isso com Pedro lá no Mar da Galileia. Agora não tem mais Pedro e Mar da Galileia para nós, mas tem eu e você aqui, agora, em São José dos Campos, aonde estamos. Então esses princípios são eternos. Pegue esses princípios, bote na sua mente, quebre toda e qualquer sofisma na sua mente, coloque no seu coração, derrube toda e qualquer fortaleza, faça um chip, faça uma metanoia, transforme, tire a incredulidade. Quando entramos num quarto escuro e acendemos o interruptor, a luz chega, ela não negocia, as trevas têm que ir embora. Então programe a sua mente para crer, a sua vida para crer. Amanhã chegue no seu trabalho cheio de fé, amanhã chegue no seu meio ambiente cheio de fé. Não precisa chegar como esquisito, não precisa chegar pregando. Chegue deixando a fé de Jesus sair pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua mente, para que todo o ambiente seja contagiado. Viva amanhã na prática a fé que você crê, deixe exalar como bom perfume de Cristo. Você aceita viver isso? Amém, amém. Em nome de Jesus, que possamos inundar São José dos Campos como homens e mulheres que têm fé, e esta fé é para trazer o céu à terra. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento.
Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe.